Nós estamos vivendo, irmãos, uma urgência na pregação do Evangelho. Nós estamos vivendo a urgência de uma vida mais santa, sabe? Da busca da santidade de Deus, de uma transformação na nossa maneira de pensar. Nós estamos na urgência de nós termos uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos numa urgência de perseverarmos independente daquilo que está acontecendo na nossa vida, ao nosso redor. Mas também nós precisamos, com urgência, de sermos mais vigilantes. E pensando nisso, nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens que eu chamei Cartas de Jesus para mim. Cartas de Jesus para mim. Eu não sei qual foi a última vez que você se lembra a última vez que você recebeu alguma carta escrita à mão pelo correio? Alguém aqui se lembra? Faz muito tempo? Faz pouco tempo? Faz muito tempo, Jotan? Uma carta que eu escrevi para você. Ficou 30 anos sem receber uma carta, mais ou menos, recebeu a carta do pastor. Está lá guardada, que benção, coisa boa. É muito bom você receber uma carta, é melhor ainda escrever, tá? Melhor ainda quando você escreve uma carta. E se você recebesse uma carta de Jesus, mas que nessa carta não existisse só coisas positivas, né? É uma carta de amor, é uma carta falando de quem ele é uma carta te elogiando, mas é uma carta também chamando a sua atenção, repreendendo você para algo que você precisa melhorar. Então, eu vou pregar sobre as 7 cartas de Jesus para mim, baseado nas 7 cartas das igrejas do Apocalipse. Então, vamos ler Apocalipse capítulo 2, e o tema da mensagem de hoje é a carta do recomeço. E o texto diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, conheço o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no meio do jardim. Eu não sei quantas vezes na sua vida você já fez algo assim, algo importante, alguma atividade, alguma tarefa, algo que você tenha feito na igreja de Cristo, algo que você tenha feito para Cristo, onde existia 3 coisas fundamentais. Você tinha entusiasmo para fazer, você tinha alegria no coração para fazer, e você tinha brilhos nos olhos quando você fazia. E você fez, e você concluiu. Você se lembra de alguma coisa que você tenha começado, tenha feito para Deus? Onde você fez com entusiasmo, onde você fez com a alegria do coração e onde você fez com brilho nos olhos?
Veio alguma coisa assim na sua mente? Veio? Levanta a mão aí, só para eu saber se veio alguma coisa na sua mente. Veio, não veio? E se eu pedisse para você compartilhar isso aqui, você compartilharia com tranquilidade. Por quê? Porque é um fato, aconteceu na sua vida, você viveu aquilo, você experimentou aquilo e estava presente essas três coisas, que é o entusiasmo, a alegria e o brilho nos olhos. Provavelmente você fez exatamente a vontade de Deus. Algo que verdadeiramente você reconhece que foi Deus que deu a você essa oportunidade. Agora, se eu reformular essa pergunta, e se eu perguntar para você assim, você já experimentou algo, e durante aquilo que você fez, você perdeu o entusiasmo, você perdeu a alegria, você perdeu o brilho nos olhos, e você desistiu. Você tinha algo para fazer, você começou a fazer, só que no meio do caminho você perdeu o entusiasmo, você perdeu a alegria, você perdeu o brilho nos olhos e você desistiu. Já aconteceu com você? Você se lembra de alguma coisa que você tenha feito? Eu vou reformular a pergunta pela terceira vez. Você já começou a fazer algo, pode ser algo para o próprio Deus, onde você perdeu o entusiasmo, você perdeu a alegria, você perdeu o brilho nos olhos, e mesmo assim você concluiu? Você fez o que tinha que fazer, você sabia que Deus queria que você fizesse aquilo, mas você fez sem alegria, você fez sem entusiasmo, e você fez sem brilho nos olhos. Isso já aconteceu com você também? Você se lembra de alguma coisa? Meus irmãos, quando eu olho para essa realidade da nossa vida, é o que está nessa carta. Essa carta de Deus para você, essa carta de Deus para mim. A carta foi direcionada lá para os anos 90, talvez 90 e poucos, da era dos apóstolos, para uma igreja que era uma igreja forte, uma igreja vibrante, uma igreja que amava Jesus, uma igreja que estava envolvida nas atividades do cumprimento da missão, uma igreja que funcionava e existia numa cidade estratégica. A cidade de Éfeso era uma cidade, eu não sei quantos habitantes tinha na cidade de Éfeso, talvez aí 2, 3 centenas de milhares de pessoas. Mas era uma cidade que Paulo ficou ali durante 3 anos trabalhando com a igreja, durante 3 anos encorajando a igreja, durante 3 anos Paulo ali expôs as Escrituras para aqueles irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo. Depois ele passa cajado para Timóteo. Timóteo continua ali, recebe diversas instruções, e depois, segundo alguns historiadores, o próprio João, que escreveu o livro de Apocalipse, completa então a obra, e depois ele é levado para uma ilha, Patmos, e ali então Deus dá essa revelação das coisas que futuramente iriam acontecer. Então, João escreve essa primeira carta. E se você olhar para o primeiro versículo, você vai ver uma coisa interessante. Estas são as palavras daquele que tem 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Isso aqui é uma referência ao próprio Jesus. O próprio Cristo escrevendo para a igreja de Éfeso essa carta, trazendo para esses irmãos, trazendo hoje para mim, trazendo hoje para você, dia 26 de março de 2023, algumas orientações importantes para a nossa vida. Mas antes de nós estarmos entrando dentro dessa carta, só lembrar você que esse ano, você sabe quantos anos nós vamos comemorar no mês de julho, como igreja organizada? Nós vamos comemorar 18 anos.
18 anos, e essa carta hoje é uma carta que está em nossas mãos, é uma carta que é direcionada ao meu coração e ao seu coração. Para nós sairmos daqui nessa noite, nós acabamos de cantar que nós queremos que coisas aconteçam extraordinárias neste lugar, na nossa vida, e isso vai acontecer hoje, isso está acontecendo. Quando você sair daqui hoje, você precisa sair com uma decisão a respeito da sua vida. O que você vai fazer com a sua vida? Não é amanhã de manhã, é hoje. Eu não vou entrar em detalhes, mas Paulo, se você abrir lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, não sei se é no capítulo 20, eu vou conferir aqui primeiro. Essa igreja que Paulo pastoreou, quando ele estava passando o cajado da igreja para Timóteo, e dá uma advertência a Timóteo. E fala assim: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Quando a gente vê hoje, eu quero colocar a relevância dessa carta para mim e para você hoje, que nós estamos vivendo dias em que lobos vestidos de ovelhas estão se levantando no meio da igreja de Cristo. Pessoas que não estão conseguindo discernir a verdade. Eu me lembro que há um tempo atrás eu mencionei algo para a igreja sobre o momento que a sociedade está vivendo, a guerra que a sociedade está vivendo. E eu estou lendo um texto, um capítulo de um livro que eu trabalho com os irmãos na segunda-feira à noite. E eu li algo parecido com o que eu havia comentado sobre a guerra. Não é uma guerra entre um poder que é mais forte contra um poder que é mais fraco. Porque não tem ninguém que possa se comparar a Cristo. Mas é uma guerra entre o que é verdade e uma guerra entre o que é verdade e o que é mentira. E essa carta aqui, ela abre para nós aquilo que é verdade na nossa vida, aquilo que nós precisamos viver de acordo com as orientações do próprio Jesus, e aquilo que é mentira. E a gente precisa encarar isso de uma forma real, verdadeira. Para quê? Para que a gente possa continuar a jornada da vida cristã através dessa comunhão com Jesus. Então eu quero entrar então no texto, quando Jesus fala assim: conheço as suas obras. Eu acho interessante que esse versículo 2 é um elogio. Deus aqui está reconhecendo, Jesus aqui está reconhecendo na vida da igreja que algo está sendo realizado, algo está sendo feito, está sendo muito bom. E ele fala então: conheço as suas obras, conheço o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pois à prova aqueles que dizem ser apóstolos não são. E vocês descobrem que eles são impostores, que eles são mentirosos. Então aqui há 3 coisas que eu quero compartilhar com você, que faz parte da vida de uma igreja que está vivendo a vontade de Deus. Eu quero começar da terceira para frente, para trás. A terceira coisa, ele diz assim: reconheço sei que você não pode tolerar homens maus. Quando vai lá no finalzinho do versículo 6, mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas,
como eu também as odeio. Era uma igreja que sabia identificar os que eram homens maus, homens que estavam afastados da cruz de Cristo. Eu não necessariamente aqui há visibilidade de que aqueles homens estavam fazendo maldade a outra pessoa, mas eram homens maus, porque eles estavam pregando algo que era distante da cruz de Cristo, eles estavam pregando algo que era contra aquilo que era sã doutrina. E esses irmãos da igreja de Éfeso tinham a capacidade, eles estavam discernindo esses homens maus, e eles estavam percebendo as práticas dos nicolaítas. E como é importante, meus irmãos, a gente ter uma firmeza na fé, a gente estudar a palavra de Deus, para a gente poder discernir aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E como Deus tem nos dado zelo aqui na igreja, seja eu na pregação da palavra, seja o Guilherme na pregação da palavra, seja o irmão Ismael, ou o irmão Tiago na escola bíblica dominical, a irmã Marinês aqui, qualquer um de nós aqui, irmão Joatan na música, nós procuramos com zelo fazer com que nossa vida seja firmada na palavra de Deus. Mas a minha pergunta para o irmão e para a irmã é o seguinte: quando você não está aqui nessa igreja, quando você liga algo, quando você escuta uma mensagem de outra pessoa, quando você está ouvindo um louvor, quando você está ouvindo uma pregação, em qualquer lugar, você tem discernimento a respeito daquilo que está sendo pregado? Você consegue, à luz das Escrituras, entender que aquilo pode ser coisas de homens maus ou não? Longe de mim aqui, irmãos, de criticar ou julgar qualquer outro pregador em qualquer outro lugar. Porque o primeiro lugar que você precisa ter discernimento, se estamos ou não pregando a palavra de Deus, é aqui na igreja onde nós estamos, é o primeiro lugar. Mas nós precisamos entender que tudo que nós estamos vendo e ouvindo, nós precisamos ter discernimento. E Deus aqui, através da carta de Jesus para a igreja de Éfeso, através dessa carta de Jesus para você, para mim e para você, a minha pergunta é: Deus pode nos elogiar nesse sentido? Que você, como membro da PIB, consegue discernir os homens maus, e eu vou repetir, não é simplesmente a maldade de fazer o mal a um outro ser humano, mas é a maldade de distorcer a verdade de Deus pregando mentira. Essa igreja era uma igreja que conhecia Jesus. Jesus está dizendo assim: olha, sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pôs à prova os que diziam ser apóstolos, mas não são, descobriram que eles eram impostores. Depois ele diz, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Vocês sabem quem eram os nicolaítas? Vocês sabem quais eram as práticas dos nicolaítas? Quem é que sabe? Pode mencionar uma para mim? Alguém pode pegar uma água, por favor? Ficou muito ressecada. Os nicolaítas, Éfeso, só para vocês terem uma ideia, na cidade de Éfeso, tinha um templo da deusa Diana. Os nicolaítas, discípulos de Nicolau, eles eram a favor de que, como eles não consideravam o corpo pode fazer qualquer coisa, que não tinha problema nenhum, o negócio é o espírito. Os nicolaítas divulgavam e faziam prosperar os cristãos pudessem comer coisas sacrificadas a ídolos
poderiam ter qualquer tipo de prática sexual, poderiam viver qualquer imoralidade sexual, poderiam se satisfazer de qualquer desejo. Eles estavam divulgando também a idolatria no meio da igreja. Agora você começa a perceber, né? Como faz sentido o que eu falei no início desse texto. Você está conseguindo discernir algumas práticas de imoralidade? Você está conseguindo discernir algumas práticas de coisas consagradas a ídolos? Espera aí, pastor, mas não é só a gente orar e comer o alimento? Tá, mas espera aí. Alguma coisa que você está vendo, você está assistindo, algum programa de televisão, algo que foi consagrado, dedicado ao diabo, a Satanás, e que você está degustando com os seus olhos, práticas imorais, que estão sendo vomitadas diante dos nossos olhos, através de programas, de mensagem, de televisão, disso, daquilo, de homens inescrupulosos que se seguem na internet, de falsos profetas, falsos crentes, que você vê pregando que não tem problema nenhum você praticar o sexo antes do casamento ou fora do casamento. É disso que eu estou dizendo. São práticas que somente a igreja que segue a doutrina cristã, a palavra de Deus, que tem contato com a palavra de Deus, e quando eu falo igreja aqui, eu não estou me referindo a PIB como instituição, eu estou me referindo a você, como destinatário dessa carta, a mim, como destinatário dessa carta de Jesus. Discernir, irmãos, os homens maus. Ou vocês acham que pessoas que estão colocando programas em televisão, programas infantis, ensinando a vários tipos de práticas sexuais, que você pode ser A, B, C, D, E, F, G, H, qualquer coisa. Você consegue discernir as mentiras que estão sendo implantadas no seio da igreja. Jesus vem e elogia a igreja. Sei que você não pode tolerar homens maus. Há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Você consegue discernir que algum programa de televisão que você vê está recheado de sensualidade? Está recheado de mentira? Você já se pegou torcendo para o mentiroso? Em qualquer que seja o programa ou a atividade? Entende? Temos que olhar para essa igreja de Éfeso e aprender, porque esses irmãos, Paulo escreve lá, quando ele fala todas as bênçãos espirituais à igreja de Éfeso, Paulo reconhece o que da igreja? O amor deles uns pelos outros, o amor a Deus, a fé deles em Jesus. E tantas outras questões, o Guilherme já pregou várias vezes aqui na carta de Éfeso, eu já preguei também. Essa era a igreja. Esse foi o elogio que Deus estava dando. A igreja de Éfeso conhecia a sã doutrina. Era lá o pastor Paulo, era o pastor Timóteo, era o pastor João. Todos eles pregavam a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que eu e você temos que pregar. É isso que eu e você temos que cultivar. Isso é a única coisa que vai nos ajudar a discernir os lobos que entram na vida da igreja para minar a fé, a nossa fé e o nosso amor a Jesus. Para que você possa resistir hoje, você precisa conhecer a sã doutrina.
Entende isso? Não vai resistir sem a ajuda do Senhor. Você não vai conseguir viver uma vida cristã sem a ajuda do Senhor. Ele deixou essa ajuda por meio das Escrituras. Para alcançar o coração de Deus, foi a série de mensagens que eu preguei, para alcançar o coração de Deus, você precisa, e resistir às práticas dos nicolaítas nos dias de hoje, você precisa permanecer firme na sã doutrina. Eu não estou falando aqui, meus irmãos, conhecimento teológico. Não estou falando só de conhecimento, estou falando de vida, estou falando de prática. Nós não precisamos de coisas novas. Nós não precisamos de um monte de coisa. Nós não precisamos escurecer a igreja, nós não precisamos pintar a igreja de preto, nós não precisamos entrar na onda. O que nós precisamos é da palavra de Deus. Eu não sei quem estava compartilhando comigo. Alguém foi numa loja comprar um globo. Esses globos de iluminação. E aí a pessoa que estava vendendo perguntou se era para alguma festa, alguma coisa assim. Não, é para a igreja. Não precisamos disso, irmão. A gente precisa das Escrituras. Também não estou dizendo que tudo que a gente faz aqui 100% é tudo perfeito, santo. Não estou dizendo isso, não. Nós temos os nossos erros e as nossas falhas. Mas o que eu estou dizendo para aqueles irmãos que sustentavam eles, o que dava a eles o discernimento dos homens maus e das práticas dos nicolaítas e de outras práticas gnósticas e outras questões mais, somente a palavra de Deus. É isso que vai ajudar eu e você a discernir as coisas que nós estamos vivendo. Mas aí, Jesus fala uma outra coisa, agora eu quero voltar lá no início, do versículo 2. Conheço as suas obras e seu trabalho árduo. Sabe o que é trabalho árduo? Quem sabe o que é um trabalho árduo? Quem sabe? Me diz aí, o que é um trabalho árduo? Trabalho duro. Quem mais? Trabalho pesado. Trabalho difícil. Trabalho árduo é aquele trabalho que você tem que suar a camisa. Seja literalmente suar a camisa, ou seja algo que é desgastante. Algo difícil. E quando eu falo da urgência na proclamação do Evangelho, na prática da santidade, na vida vivida no Espírito, na perseverança e na vigilância, é trabalho árduo. É você olhar para a sua vida e você entender o seguinte: assim como a igreja de Éfeso conseguiu isso, eu adoro o mesmo Deus, eu posso viver as mesmas coisas. Consegue entender? Não é algo distante de nós, é algo próximo. E esses irmãos, então, tinham um esforço. Eles estavam ali, suando a camisa, eles estavam envolvidos, eles participavam, eles eram discípulos, eles faziam discípulos, eles estavam conectados uns com os outros, eles estavam nas casas uns dos outros, eles amavam uns aos outros, eles suportavam uns aos outros, eles plantavam a igreja. Quando eles se reuniam, eles falavam de Jesus. Em qual trabalho árduo no reino de Deus você está envolvido? Sinceramente, eu não estou falando de um conflito de agenda,
Eu não estou falando que você tem dificuldade para colocar alguma atividade na sua vida durante a semana. Isso, eu não estou falando disso. Eu estou falando de trabalho árduo para Deus. De algo que você está fazendo para o Senhor. De algo em que você está envolvido, e esse algo que você está envolvido, você está comprometido com Deus na execução disso. Quando a gente está obedecendo a Deus, a gente faz o trabalho árduo, mas só Deus faz isso. O trabalho árduo você faz com entusiasmo, com alegria e com brilho nos olhos, apesar de ser o trabalho árduo. É esforço e dedicação. Se você não consegue nem fazer uma boa devocional, cuidado com o seu envolvimento com o trabalho árduo. Pastor, é possível uma pessoa estar envolvida num trabalho árduo? É. Daqui a pouco a gente vai ver que é possível. Cuidado. Qual foi a última vez que você se envolveu num trabalho árduo para Deus? Não é para mim, não é para o líder do ministério, eu estou falando para Deus. Você se envolveu num trabalho árduo para Deus. Você não fez de acordo com o que o seu tempo era disponível. Você tinha um trabalho árduo, você pegou todo o restante da sua vida e você adequou toda a sua vida ao trabalho que Deus te chamou. É diferente. É diferente de você expor toda a sua vida numa agenda e depois você verificar se há algo, se há um espaço para Deus. Isso é uma coisa. Trabalho árduo é Deus me chamou para realizar algo, eu tenho uma missão a completar, eu tenho algo que Deus quer fazer, e a partir disso, agora então eu vou pegar toda a minha vida e vou adequar a minha vida a isso. É bem diferente. Esses irmãos, para quem Jesus escreveu a carta, eles tinham conhecimento da palavra de Deus, por isso sabiam discernir o homem mau, as práticas dos nicolaítas. E esses irmãos tinham um trabalho, esforçavam-se para um trabalho, porque eles colocaram isso como prioridade na vida deles. E a terceira coisa que diz: conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Bom, se eu for pegar o histórico da minha vida, eu vou pegar como exemplo livros. Eu não sei se existe alguém que seja um bom iniciante de leitura de livro, mas um péssimo concluinte, ou aquele que conclui, como eu fui. Eu começava a ler 1, 2, 3, 4, 5 livros ao mesmo tempo. Mas também parava de lê-los antes de terminar os 5, 6 ao mesmo tempo. Faltava perseverança. Até um dia que eu descobri que eu poderia ler. Já tinha em torno de 30 para 35 anos de idade. Eu comecei a ler. Então, ler um livro, 2 livros no mês, ler textos bíblicos, ler a Bíblia, é tranquilo. Estou lendo 2 livros hoje, Limites, e estou lendo um livro chamado sobre relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis é o nome do livro. Perseverança, irmãos. Agora, que tipo de perseverança esses irmãos estavam vivendo? Depois de Nero, lembra do nome do camarada que estava perseguindo a igreja depois de Nero, Guilherme? Eu não me lembro agora. Se lembra, Ismael? Hã? Não sei se era, não, acho que não era esse, era um outro. Bom,
Esses irmãos de Éfeso estavam sendo perseguidos, maltratados, levados à morte pela autoridade daquela época. Veja bem, eles não estavam tendo um conflito de agenda, eles não estavam tendo um problema de o líder ou o pastor alterou a programação e aí eu fiquei... Não. Era sofrimento porque a vida estava sendo ameaçada, a liberdade foi tirada e haviam irmãos que estavam morrendo. E aí Jesus escreve a carta para aqueles irmãos e diz assim: olha, conheço as suas obras e conheço a sua perseverança. Eles estavam perseverando, suportando, eles estavam servindo a Jesus num momento de dor e sofrimento. Sabe, aquilo que está faltando na igreja de Cristo hoje? Qual foi a última vez, sinceramente, não precisa responder, responde no seu coração, qual foi a última vez que você sofreu, verdadeiramente sofreu, por amor a Jesus? Eu estou falando de sofrimento, estou falando de dor, de perseguição, de ir para casa chorando, ou de chegar em casa e chorar, ou de você ficar ali num canto, procurar algum lugar, porque você estava sofrendo, mas não foi porque você fez algo de ruim, não, é porque você fez algo para Deus e por causa disso você sofreu. É disso que eu estou falando. Aqueles irmãos da igreja de Éfeso, eles estavam sofrendo perseguições, mortes, dores, sofrimentos. E eles estavam perseguidos. Consegue entender, irmãos? Não é porque alguém me olhou de uma forma que eu não gostei. Não é porque alguém deixou de falar comigo. Não é porque eu não gostei do tom da voz do pastor. Não é nada disso. Estavam morrendo, sendo queimados vivos, sendo cortados ao meio. Aí Deus olha, Jesus olha para essa igreja, olha para esses irmãos e diz assim: uau, eles continuam perseverando, apesar de toda a dor e sofrimento. Não abandonaram, não jogaram a toalha, não desistiram, não mudaram de igreja, eles perseveraram. Vou repetir. Perseveraram durante a perseguição, momentos de dor e sofrimento, as piores circunstâncias da vida dele, em meio às mais diversas decepções, diante do mal e do ódio do mundo. Não queira você ser amigo, não confunda, achando que o mundo vai ser amigo da igreja, irmãos. Você olha lá para o capítulo 2, inclusive o Guilherme pregou, e toda a igreja caía na graça do povo. Não pensa vocês que o mundo vai nos amar. Odiaram a Jesus e odiarão a igreja. Talvez não sejamos tão odiados porque não estamos fazendo as mesmas coisas que... Não estamos perseverando nas mesmas coisas que os irmãos da igreja de Éfeso estavam perseverando. Talvez porque a gente esteja assim, colocando algumas práticas dos nicolaítas e dos gnósticos e de outros tantos no meio da igreja. E aí não está dando para perceber. O nosso jeito de falar não é diferente do mundo. A gente vai tolerando um monte de gracinha, de coisas no nosso meio. A gente vai se vestindo igual ao mundo, ou não se vestindo, né? Tirando
diminuindo o tamanho das roupas ou coisas parecidas, assim, igual o mundo faz. Talvez a gente esteja lidando com a verdade igual o mundo lida, ou seja, não tem verdade, a gente vai uma mentirinha branca. A gente precisa perseverar, mas é perseverar na verdade. Porque a luta que nós estamos vivendo é uma luta contra a verdade, contra a mentira. Porque se você pensar em termos de poderio, não existe luta. Porque Deus é Deus e Satanás é criatura, então não tem guerra. Não existe essa guerra. A guerra existe, é verdade, é Cristo e a mentira. E o pai da mentira é o diabo. Mas é verdade e mentira. Qual é a verdade de Deus para a sua vida? Qual é a verdade de Deus na vida da igreja? Quando você recebe essa carta de Jesus hoje, qual é a verdade que você está lendo nessa carta? É isso que nós precisamos entender, porque se esses irmãos viveram esse discernimento espiritual, se esses irmãos viveram esse trabalho árduo, e se esses irmãos perseveravam no meio da perseguição, significa que eu e você também podemos viver, eu e você também podemos perseverar. Eu diria que as condições hoje são melhores, porque pelo menos até agora, não há nenhuma questão de alguém vir aqui pegar o pastor e levar preso e colocar numa fornalha, ou pendurar ele sendo queimado vivo diante da família e da igreja. Isso que Deus está pedindo, essa urgência de santidade, essa urgência da pregação do Evangelho, é essa urgência de obediência, é essa urgência de nós efetivamente ficarmos vigilantes diante das coisas que estão acontecendo e tentando entrar no meio da igreja de Jesus Cristo. Eles perseveraram, eles suportaram, eles não se afastaram da cruz de Cristo. Você queria que essa carta tivesse esses 3 itens? Eu gostaria que Jesus mandasse essa carta para mim, reconhecendo isso na minha vida. Eu gostaria que Deus mandasse essa carta para a PIB, reconhecendo isso na vida da PIB, que a PIB é uma igreja que se esforça no trabalho árduo, é uma igreja que persevera diante de todas as dificuldades, é uma igreja que verdadeiramente tem a habilidade espiritual, a disciplina espiritual de discernir aquelas coisas. Isso aqui não é de Deus, isso aqui é consagrado ao diabo, eu não vou fazer, eu não vou assistir, eu não vou participar disso, isso aqui e isso aqui não vem do Senhor. Eu queria que essa carta fosse direcionada a mim, direcionada à igreja de Deus em Palhoça. Que coisa boa, né, irmãos? Você pode dar um amém? É isso que Deus quer de mim e de você. Mas como eu falei no início, não há só elogios nessa carta. Algo de errado estava acontecendo naquela igreja. Mas peraí, pastor, como algo de errado podia estar acontecendo? A igreja tinha um trabalho árduo, estava lá, firme e forte. A igreja perseverava no sofrimento, estava lá, firme e forte. A igreja conhecia a sã doutrina e por isso conseguia discernir os lobos, os homens maus. Como é que pode? Tinha alguma coisa errada nessa igreja? Tinha. Ela fazia tudo isso, mas faltava o entusiasmo, a alegria e o brilho nos olhos. Sabe o que faltava? O primeiro amor. Se lembra que eu falei? Cuidado, porque a gente pode estar vivendo tudo isso, nos esforçando, trabalho árduo, fazendo isso, fazendo aquilo, Senhor, amando a obra do Senhor, mas não tem tempo para devocional, amando as coisas que eu estou fazendo para o Senhor, servindo a Deus, mas eu não tenho tempo para orar. Eu estou fazendo as coisas, estou indo aqui, estou indo ali, estou envolvido, mas eu não consigo fazer uma devocional.
esses irmãos, com essas características, que eu gostaria de receber uma carta de Jesus, reconhecendo essas características em mim, Jesus está dizendo para esses irmãos: tenho contra vocês, que vocês abandonaram o seu primeiro. Vou perguntar uma coisa para você. Sinceramente, você abandonou o primeiro amor? Tudo que você está vivendo hoje, que você está fazendo hoje, primeiro amor. A mesma igreja, recebendo o elogio de Jesus, é a mesma igreja que fala assim: olha, tudo bem que vocês estão fazendo isso, mas eu tenho contra vocês que vocês perderam o primeiro amor. Se a carta parasse aqui, eu diria assim: caramba, não adianta 3 elogios, porque depois veio mais, né? Ó, 3 elogios, mas você está pisando na bola, você não ama, você não demonstra amor. Se a carta parasse aqui, era complicado, né? Deus elogia, Jesus elogia, manda a carta, exalta as 3 coisas que estão sendo feitas, bem feitas, e depois diz que, mas vocês perderam o primeiro amor. Meus irmãos, não tem nada que eu possa fazer para Deus, para Jesus, ou melhor, qualquer coisa que eu venha fazer para Deus e para Jesus, se não tiver amor, não adianta. O amor é aquilo que nos dá alegria, que nos dá entusiasmo, que faz os nossos olhos brilhar quando nós estamos fazendo, é aquilo que faz a gente perseverar. E aqueles irmãos, então, eles continuavam com o trabalho árduo, eles continuavam discernindo, eles continuavam na sã doutrina, mas eles estavam afastados, ou se afastando da cruz de Cristo. Eles estavam se afastando da verdade, eles estavam mais próximos da mentira do que da verdade. O amor a Deus foi substituído por amor à obra de Deus. O entusiasmo, a alegria, o brilho nos olhos por quem Deus é, foi substituído pelo entusiasmo, pela alegria, pelo brilho nos olhos da obra de Deus. Tem uma referência, vou começar por mim para não ter nenhum problema. Não adianta eu estar aqui pregando se eu não tiver com o meu coração em Deus. Não adianta eu estar aqui tocando um desses instrumentos se não tiver amor a Deus. Não adianta eu estar aqui cantando se não tiver amor a Deus. Não adianta eu estar vindo à igreja todo domingo se não há amor a Deus. E aí Deus então traz essa igreja, e como era uma igreja, Deus amava, Ele dá uma oportunidade para a igreja, uma oportunidade de recomeçar, uma oportunidade de um novo começo. É isso que eu quero que você preste atenção hoje. O tema da mensagem é o recomeço. Hoje é um tempo de recomeçar. Hoje, dia 26 de março. Porque ele fala assim, lá no versículo 5. Deixa eu ler o 4 de novo. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Meu irmão, se você, por algum motivo, você abandonou o primeiro amor,
Aqui estão as 3 ações que eu e você precisamos fazer para retornar. Para que, se Deus fosse escrever uma nova carta para mim e para você hoje, além das 3 coisas, Ele diria, e que você também, vou acrescentar uma 4ª, que você também voltou às práticas do primeiro amor. Olha que coisa maravilhosa, receber essa carta de novo, com essa pendência aqui resolvida, Ele nos dá então esse caminho da restauração, esse caminho de retornar ao primeiro amor, de, além de fazer as coisas com alegria, com entusiasmo, com esforço, com brilho nos olhos, com perseverança, fazer isso com amor. E a primeira coisa que ele fala então é: lembre-se de onde você caiu. Onde é que você estava quando você perdeu o primeiro amor? O que você estava fazendo quando você perdeu o primeiro amor? O que aconteceu com você? Qual prática dos nicolaítas, dos gnósticos ou de qualquer outros lobos que você usou a seguinte expressão: isso aqui não tem nada a ver? E aí você começou a permitir entrar na sua vida. Você começou a permitir que os seus olhos vissem. Você começou a permitir que os seus ouvidos ouvissem. E você começou a permitir que pessoas trouxessem para o seu convívio algumas coisas que não eram coisas que eram de Deus. Quando foi que você parou de orar? Quando foi que você parou de fazer vigílias? Ah, eu sei, quando o pastor não divulgou mais vigília, eu parei. Não, quando foi que você fazia as suas vigílias? Você orava. E se dedicava à palavra de Deus. Quando foi? É isso que Jesus está falando para a igreja. Identifique. Onde foi? Lembra-se. Se você tem dificuldade, pede o Espírito Santo, ele vai te mostrar exatamente qual o caminho que você percorreu que te distanciou do primeiro amor. Ele vai te mostrar isso. Provavelmente nesse caminho, no início desse caminho há pecados. No início desse caminho houve influências que você achou que não tinha nada a ver. Isso foi minando o seu coração, minando a sua fé, minando a sua vida, ao ponto de você, então, continuar a sua religiosidade, mas completamente longe, afastado do Senhor da obra. É isso que Jesus está orientando aqueles irmãos. Olha, lembre-se de onde você caiu. Mas não é só lembrar, irmãos, porque às vezes a gente lembra das coisas e parece que hoje em dia é muito comum, né? O fato de você afirmar: não, eu sei que estou pecando, ou o fato de você reconhecer que está num caminho errado, parece que é suficiente, não é não. Porque tem o segundo passo: arrependa-se. Arrependa-se daquilo que você fez, arrependa-se daquela ação do pecado que te distanciou da cruz, arrependa-se daquela prática que fez com que você pudesse então se desviar do amor de Jesus. Percebe? É o mesmo Deus que reconhece, é o mesmo Deus que está nos dando o caminho, os passos para a gente poder viver uma vida de santidade, pregar o Evangelho, uma vida pelo Espírito, ficar vigilante. É o mesmo Deus. E ele então diz: olha, além de você se lembrar, você precisa arrepender-se. O arrependimento, irmãos, é o reconhecimento de algo que eu estava fazendo, que agora eu entendo que eu não devo fazer mais. Mas o arrependimento, não confunda arrependimento com remorso, nem confunda arrependimento se o fato de você chorou, não significa que você esteja arrependido, não. Arrependimento, medo de ser descoberto naquilo que você está praticando, isso não é arrependimento, não.
Arrependimento é quando você tem uma mudança de comportamento, uma mudança de vida. E aqui, quando Jesus dá a orientação para a igreja, ele diz, ele acrescenta mais uma coisa, que é a terceira. Ele fala assim: e pratique as obras que praticava no princípio. Você sabe o que é isso? É o fruto do arrependimento. Eu reconheço, eu lembrei de onde eu caí, eu confesso a Jesus e me arrependo daquilo, e a prova de que eu me arrependi, eu voltei a fazer isso. Eu volto a praticar o que eu praticava antes do pecado. É isso que é a questão do arrependimento. Arrependimento, reconhecer que está em pecado, irmãos, não quer dizer nada. Agora, tem arrependimento e tem novas práticas. Tem arrependimento e eu volto a praticar o amor que eu deixei de praticar. É isso que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso. É essa carta que Jesus escreve para você hoje à noite, que ele está reconhecendo o que você está fazendo, mas ele também está reconhecendo que você tem práticas que você deixou de fazer, porque você abandonou o primeiro amor. E agora é hora de recomeço. Agora é hora de você tomar uma decisão. Agora é hora de você pensar onde é que você caiu. É hora de você efetivamente se arrepender e é hora de você voltar a praticar. Aquelas práticas lá do início. Sabe quando você não podia ver uma pessoa que você compartilhava o Evangelho de Jesus? Sabe quando você estava lá no início da prática e você ficava preocupado com a santidade? Não, eu não posso fazer isso, eu não posso vestir essa roupa, eu não posso falar aquilo, eu não posso andar com fulano, não dá para assistir isso, não dá para assistir aquilo, aqui tem muita promiscuidade, aqui vai despertar a sensualidade, aqui vai me levar a pecar, e você começava a pensar numa vida de santidade quando você conheceu a Jesus. Volta a essas práticas. E quando você voltar a essas práticas, aí você vai ver assim, caramba, como é que não vai dar para fazer muita coisa hoje, porque tudo que eu for fazer aqui, tudo que vem para mim está contaminada. Mas é isso mesmo. Aí você vai começar a perceber a perseguição, aí você vai começar a perceber o sofrimento, aí você vai começar a perceber, espera aí, o mundo odeia que eu faça isso. Aí você começa a buscar novamente uma vida de santidade, de amor. O que vai acontecer contigo? Você vai conhecer a Deus, você vai conhecer a vontade de Deus através de experiências com Deus. As mulheres que estão me ouvindo agora ouviram isso na quinta-feira passada. Vai conhecer a Deus e vai ter desejo de fazer a vontade de Deus, e isso vai gerar experiências com Deus. E você vai ter uma vida totalmente transformada. É isso que Deus espera. Quando voltarmos ao primeiro amor, significa que nós estamos voltando para mais perto da cruz de Cristo. Quando voltarmos ao primeiro amor, significa que nós estamos voltando a praticar as coisas que agradam a Deus, a viver uma vida melhor com Jesus. Amém, irmãos? Quero que você escute essa música, esse hino que vai ser cantado agora.